Salles, que dedicou o prêmio de melhor filme internacional nosso, de Ainda Estou Aqui, para Eunice Paiva. Ele que destacou que o prêmio vai para uma mulher que, depois de uma perda tão grande, num regime tão autoritário, decidiu não se dobrar e resistir. Lembrando muito aquela cena do filme em que a Fernanda Torres, interpretando a Eunice Paiva, fala que nós vamos sorrir, mostrar ali, levantar a cabeça e mostrar uma alegria diante de um cenário tão duro. Depois do discurso, o Walter Salles falou também com a imprensa, trazendo o tom político do filme, alertando para a fragilidade da democracia, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Ele que disse, abre aspas, vivemos um momento em que a memória está sendo apagada como um projeto de poder. Então, criar memória é extremamente importante, destacou o Walter Salles no discurso dele ali depois, falando com a imprensa também nesse filme que é basicamente sobre memória aqui do nosso país, que agora está sendo conhecida pelo mundo todo de uma forma tão delicada e sensível. A repercussão também, que a gente vai trazer, é claro, aqui, de todos os artistas, todos os destaques da noite, mas também internamente do Brasil, inclusive na política. O presidente Lula escreveu sobre, abre aspas, o orgulho do nosso cinema, dos nossos artistas e principalmente o orgulho da nossa democracia. Ele destacou a extraordinária obra que mostrou ao Brasil e ao mundo a importância da luta contra o autoritarismo. Lula também elogiou a Fernanda Torres, parabenizou a atriz, dizendo como ela encantou o mundo todo, vivendo a grande Eunice Paiva nessa campanha aí que foi longa e muito importante para trazer a estatueta para o Brasil. No geral, o Oscar de melhor atriz, um dos destaques da noite, foi para Mike Madison pela atuação em Anora, que foi o grande vencedor da noite, também levou a estatueta de melhor filme, mas nesse ponto aí de melhor atriz está rolando uma polêmica gigante nas redes sociais por ela ter desbancado as favoritas Demi Moore e Fernanda Torres. A gente vai discutir isso por aqui. Prêmio de melhor ator, como esperado, foi para Adrien Brody por O Brutalista. A gente também tem um destaque importante de melhor documentário, que foi para o filme No Other Land, que mostra milhares de palestinos sendo retirados à força da Cisjordânia, tema tão importante, tão atual, discutindo a geopolítica do mundo aqui, lá nos palcos do Oscar também. Bom, vamos começando o nosso programa. Para isso eu já trago aqui a nossa dupla, que será que eles estão de black tie, gente? Para receber aqui essa segunda-feira tão importante no nosso programa, Josias de Souza e Thales Faria com a gente. A gente vai longe aqui falando de cinema hoje, misturando com a nossa política, com os destaques do país todo. Tô até um pouco rouca, Thales, mais feliz de estar aqui com vocês. Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia, Josias. Vamos misturar cinema, carnaval e tudo. Sem black tie, né, Josias? Não, infelizmente, não viemos com black tie. Mas com a mesma elegância de sempre, né? Bom dia, Josias. Vamos aqui ao longo do programa falar da importância dessa premiação de ontem para tantos setores do nosso país, né? Bom dia para você. Muito bom dia, Natália. Grande alegria, de fato, com a conquista histórica que o Brasil obteve no Oscar, né? Bom dia a você, bom dia ao Thales, bom dia a quem nos acompanha. Muito bom começar a semana com algo tão positivo para nós, né? Não, com certeza. E para começar a semana com o pé direito aqui, inclusive quem dorme cedo ontem, vamos trazer um resumo do que aconteceu. A gente que viu então o filme Ainda Estou Aqui fazendo história, conquistando uma das principais categorias da noite de ontem, superando produções importantes. A gente que viu ele nesse discurso, daqui a pouquinho a gente vai colocar aqui o trecho dele falando, mas ele dedicando a Eunice Paiva, que foi justamente a perspectiva pela qual foi dada o filme, né? A visão de uma mulher que com muita força ali lutou por décadas para restabelecer a memória do marido dela, o ex-deputado Rubens Paiva, que foi ali sequestrado e executado durante a ditadura, o período mais sombrio da ditadura. Lembrou esse momento tão importante, mas vamos aqui trazer primeiro o momento do anúncio do Oscar, que veio pelos lábios de Penélope Cruz, gente. Foi um luxo, vamos ver aqui. And the Oscar goes to I'm Still Here, Brazil. This is the 5th nomination and first Oscar win for Brazil. E
E logo depois desse momento, então, ele subiu no palco ali fazendo essa dedicatória a Eunice Paiva e as mulheres extraordinárias, na palavra dele, que deu ali, que deram vida à personagem, a Fernanda Torres e a Fernanda Montenegro. Momento muito importante, gente, mas queria já aprofundar com vocês aqui nesse dia seguinte, porque logo depois desse discurso oficial lá no palco, Walter Salles falou sobre o filme com a imprensa e falou justamente do ponto de vista ali da importância da democracia, alertando para a fragilidade da democracia nos Estados Unidos e no Brasil. Ele destacando ali, vou aqui trazer alguns trechos, abre aspas, vivemos um momento em que a memória está sendo apagada como um projeto de poder. Então, criar memória é extremamente importante, foi o que o Walter destacou lá para a imprensa, dizendo que a democracia está se tornando frágil em todos os lugares do mundo, que ele nunca pensou que seria tão frágil mesmo nos Estados Unidos. Portanto, o que aconteceu no Brasil no passado parece muito próximo do nosso presente hoje em dia, foram as palavras do Walter ali logo depois dessa primeira vitória do Brasil na categoria. Josias, é muito importante a gente trazer aqui, né? Acho que ao longo dessa campanha toda, que foi bem longa, a gente foi destacando a sensibilidade do filme, né? A sensibilidade com qual foi tratada essa história, que é a história do país, mas era basicamente a história de uma família também, né? Um relato intimista ali que foi adaptado do livro do filho da Eunice Paiva até agora ao cinema e que botou a gente basicamente para junto como país assistir a nossa história, pensar ela e discutir ela, né? Como que você viu esse discurso do Walter agora tomando o mundo? Discurso muito apropriado, né? O Brasil, a gente sabe que ama a si mesmo, mas nem sempre é correspondido, né? E com o Oscar de melhor filme internacional, Ainda Estou Aqui devolveu momentaneamente ao país essa sensação de sorrir diante do espelho, né? E há uma certa dignidade nessa imagem. O Walter Salles conseguiu extrair alegria dos escombros da ditadura militar, né? E ele obteve essa proeza porque fez cinema e não panfleto. Ele fez uma obra de arte. Podia ter feito um libelo esquerdista, né? O filme foi rodado a partir de um livro do Marcelo Rubens Paiva e conta a história da Eunice Paiva, que é uma viúva que ralou para criar os filhos depois que a estupidez do arbítrio invadiu a casa dela, sumiu com o marido, dilacerou a rotina da família. Então, esse enredo em que uma mãe se arma de amor para enfrentar violadores do seu lar, isso é uma história universal. Acho que a gente teve um probleminha com a conexão do Josias e do Thales. Enquanto isso, a gente vai retratando aqui um pouco disso que o Josias estava falando, destacando justamente quando ele fala ali, né, que esse filme Ainda Estou Aqui se destacou muito pela sutileza que ele fala que eles entregaram uma obra de arte e não um panfleto, foi sobre como um tema tão político, tão importante foi discutido nesse tom não tão óbvio. Para quem já assistiu Ainda Estou Aqui, acho que não foi só eu, foram cerca de 5 milhões de brasileiros que foram para o cinema, que a gente abre aqui também a seara para discutir a importância dessa vitória para a nossa cultura, para colocar o pessoal nos cinemas novamente, foram justamente os detalhes, a forma sutil com qual a narrativa tão dura foi tratada. A gente vê durante o filme, eles em momentos ali, como um momento que eles estão na praia, a família, tirando uma foto, e aí passa um camburão com militares na rua, ou quando uma das protagonistas, a filha mais velha da Eunice Paiva, tá com os amigos e é parada por uma blitz com militares. É nisso que a gente vê o cinema, né, gente? Que a gente vê a arte de retratar uma época sem necessariamente ficar fazendo ali só denúncias e questões óbvias, e esse é um ponto importante da gente ver a discussão subindo de patamar e a história do nosso Brasil, do nosso país sendo conhecida. Vários destaques para a gente trazer aqui que aconteceram ao longo da noite, inclusive algumas polêmicas, como a gente sabe, ao longo do Oscar rolam algumas piadinhas sobre o discurso, alguns momentos quando fizeram piadinhas sobre o Ainda Estou Aqui, não pegou bem o que a gente retrata aqui também, a importância do conhecimento do que está acontecendo, da história do nosso país. A gente vai trazer esses destaques todos. Agora eu estou aqui com o Josias e com o Thales trazendo o aspecto mais político da coisa, mas a gente traz também justamente a parte cinematográfica, a parte da importância disso para a indústria do nosso país. Eu queria agora que a gente tem também o vídeo do momento exato em que o Walter sobe ao palco para receber o prêmio, o momento que ele faz esse discurso honrando a mulher que deu a vida, de certa forma, né, que entregou o olhar dela para contar essa história que marcou a história do nosso país no momento tão duro da ditadura. Vamos assistir o discurso do Walter Salles ontem.
Thank you first in the name of Brazilian cinema. I'm so honored to receive this in this such an extraordinary group of filmmakers. This goes to a woman who, after a loss suffered during an authoritarian regime, decided not to bend and to resist. So this prize goes to her. Her name is Eunice Paiva. And it goes to the two extraordinary women who gave life to her, Fernanda Torres and Fernanda Montenegro. Tom Bernard, Michael, you are the absolute best. Thank you so much for this. It's an extraordinary, extraordinary feat. Thank you so much. E avançando em todos os destaques da noite, a gente repara que nesse momento que o Walter Salles vai fazer o discurso ali um pouco antes, ele está até tentando procurar o papel do discurso, parece que saiu um pouco mais de improviso e não o que ele tinha preparado efetivamente, mas muito na linha do que a gente viu da campanha da Fernanda Torres, eles dois mandando super bem nesse momento de expor ali o filme e falar sobre ele, provando ali de certa forma do que a gente está vendo aqui em várias análises, que a gente não só tem boas histórias, como sabe contar elas, muito na linha do que o Josias estava analisando aqui pra gente. A gente teve um probleminha com a conexão dele, mas eu continuo aqui com o Thales para trazer sua análise também, Thales, desse momento dele destacando ali, então, tanto a Eunice Paiva como a Fernanda Montenegro, a Fernanda Torres, personagens tão fortes, tão importantes, um filme feito por veteranos, né, Thales? A gente vê ali gente muito preparada e que soube contar a história do nosso país e trazer ali pra gente esse retrato tão importante, né? Esse discurso do Walter Salles mostrou que o Oscar, para Ainda Estou Aqui, foi importante, muito importante para o Brasil, mas também importante para a cerimônia do Oscar e para os Estados Unidos. O Walter Salles marcou a cerimônia como uma cerimônia, como um líbero em defesa da democracia, contra o autoritarismo, contra as ditaduras. Isso é muito importante, foi referendado ainda pela vitória do documentário israelense-palestino Sem Chão, que também falava do genocídio que está havendo em Gaza e da política externa americana aliada ao Netanyahu. Então você tem uma política externa americana aliada ao Putin, aliada ao Netanyahu, os autocratas do mundo mudando o rumo da história, né? Criando um novo caminho para a história da humanidade, um caminho que parece muito perigoso. E aí veio essa cerimônia do Oscar premiando esse filme, esse documentário israelense-palestino e esse grande filme brasileiro, Ainda Estou Aqui, que teve ainda uma coincidência maravilhosa, que foi no meio, os dois maiores desfiles de escola de samba do Rio de Janeiro ontem foram da Unidos de Padre Miguel e da Viradouro. E o anúncio para o público lá presente da vitória de Ainda Estou Aqui foi entre essas duas escolas, no intervalo entre as duas escolas, e aí a plateia, a Sapucaí, o Brasil inteiro comemorando carnavalescamente, como é próprio do Brasil. Então, muito interessante tudo, né? Desde a coincidência com o carnaval brasileiro, com a comemoração na Sapucaí, ao recado que foi dado pelo discurso do Walter, pelas vitórias do Oscar, o recado contra o autoritarismo, contra o próprio Donald Trump, contra aqueles que se aliam ao Donald Trump no mundo, inclusive aqui no Brasil, o senhor Jair Bolsonaro e seus asseclas. Então, muito interessante. Foi um momento histórico. Vai para a história, não só do Oscar, como a história mesmo do Brasil e da humanidade. Olha, nesse momento havia quem resistisse aos autocratas, ao combate à ditadura, à política de guerras, de defesa de guerras, de tomada dos estados, tomada de Gaza, tomada da Ucrânia.
tudo isso numa só cerimônia. Não, muito importante você destacar isso, né, Thales? Em algum momento aqui a gente também vai fazer um giro por esse momento de euforia, de carnaval, de Copa do Mundo, de Oscar, mas esse ponto da Sapucaí que você mencionou realmente foi um dos maiores que teve. Inclusive, boa parte do elenco do filme estava por lá e acompanhou o locutor entre as escolas anunciando a vitória do filme que levou o Brasil à loucura, né, Josias? Inclusive, antes só da gente continuar com a sua análise, a gente tem esse momento, então, em que lá na Sapucaí, entre uma escola e outra, anunciaram que Ainda Estou Aqui tinha levado o melhor filme internacional. Vamos assistir. Um dia muito especial para o nosso país. Além dos desfiles do Rio Carnaval, o cinema nacional vive um momento histórico com o filme Ainda Estou Aqui, concorrendo em 3 categorias no Oscar. E já temos o resultado. Atenção, Sapucaí! Vencemos na categoria Melhor Filme Internacional. Vamos comemorar. Parabéns, Walter Salles. Parabéns, Fernanda Torres. Parabéns, Brasil. O Oscar é nosso. A gente fica aqui, ó, totalmente arrepiada. Fico assistindo essas coisas, é realmente muito bacana. A gente fica parecendo até meio bobo, mas é muito interessante, né, Josias? E a gente voltando aqui para sua análise com o ponto da fala do Walter Salles ali, falando como memória e democracia estão no cerne ali do filme, são os temas mais debatidos agora, principalmente com essa vitória, né? É muito curioso o que aconteceu com esse filme, né? Porque ele furou as bolhas, né? Como dizia antes, houve uma pesquisa, a pesquisa do IPEC, que é o antigo IBOP, que foi divulgada no final de semana passado, e revelou que a presença do Brasil no Oscar produziu, de fato, um surto de orgulho, né? Um sentimento que alcançou aí 80% dos eleitores do Lula, 62% dos que votaram no Bolsonaro, e ganhou as ruas, né? Vimos aí a manifestação da Sapucaí, a arquibancada vai ao delírio quando anunciam que o Brasil ganhou o prêmio de melhor filme internacional no Oscar, né? E também estava presente nas ruas, no domingo de carnaval, né? Teve a boneca da Fernanda Torres, em Olinda, as foliãs todas, Brasil afora, fantasiadas com a máscara da Fernanda Torres. Então, como eu dizia, Natália, o Brasil, embora todos saibam que ama a si mesmo, ele nem sempre é correspondido, né? E esse Oscar ressuscitou esse amor próprio, né? E deve-se, em parte, em boa medida, ao Walter Salles, esse feito, né? Ele conseguiu extrair alegria da ditadura e ele fez cinema. Podia ter feito um panfleto, preferiu fazer cinema. E fez cinema de grande qualidade. Ele produziu uma obra-prima, transformou o drama de uma mãe numa história universal. E fez sucesso no Brasil, levou mais de 5 milhões de pessoas às salas de cinema no Brasil, emocionou o mundo, né? E por isso sensibilizou os jurados do Oscar, né? E, em essência, ele produziu a história de uma mãe que teve a casa invadida, sumiram com o marido dela, a família teve a rotina dilacerada, e essa mãe reagiu à altura, se reinventou para proteger a sua família. Isso é uma história universal, né? Então foi muito, muito sagaz, muito competente o Walter Salles ao construir esse filme, né? E mostra que é possível obter algo que a política só nega aos brasileiros, né? Aqui, quem aposta na falta de memória nunca se arrepende, né? Estamos aí agora às voltas com o julgamento de um processo, uma denúncia que vai virar ação penal sobre tentativa de golpe, e aí se discute a anistia dos protagonistas dessa tentativa de golpe antes da condenação. E daí a importância das palavras do Walter Salles. De fato, nós estamos vivendo um momento em que a memória está sendo apagada, né? E é importante criar memória para que o passado não invada o presente assim, para conspurcá-lo, né? Para permitir que pessoas, algumas delas com projetos inconfessáveis, tentem fazer crer que não aconteceu nada no Brasil, né? Então é preciso que a gente conheça o passado para entender o presente e evitar futuro tão funesto quanto o que a gente já presenciou, né? Daí a importância. Se a gente tiver sorte, essa vitória do
proporcionada pela conquista do Oscar, não vai ser momentânea. Não é preciso que esse amor próprio não seja um sentimento fugaz. Se a gente tiver sorte, no carnaval do ano que vem, a fantasia da moda vai ser o uniforme de presidiário. Então, esse é o sentimento que deveria prevalecer, né? É preciso entender o passado, aplicar as lições que esse passado nos deixou no presente, que a gente tenha um futuro mais decente, né? É momento de trazer destaques importantes agora do ponto de vista da cultura também.